seja o nome de Jesus. Quando se encontrarem, digam amém. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 18 e 19. Mateus 15, versículo 18 e 19. Amém, irmãos? Está escrito assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Feche os seus olhos e oremos. Pai, uma vez mais em Teu nome te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, te damos todo louvor, toda honra, toda glória, majestade e adoração, porque Tu és o nosso meio, o nosso Deus, e o mesmo desde o princípio. Nunca houve nem depois haverá um Deus como a Ti. Deus que criou e formou o homem, criou e formou o estado do Espírito Santo, e demonstrou tamanho amor, ó Pai, a ponto de ter criado as Tuas leis. E estas leis que, por mais que o homem ache que elas são vigorosas, são pesadas, o Senhor criou estas leis porque ama o ser humano. O Senhor criou essas leis porque tem afago pelo ser humano. Deus que continuou tanto a amar o homem, que entregou o seu único filho, conforme está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus este que nos amou, Filho este que nos amou, a ponto de vir até a terra, homem sujeito às fraquezas, e segundo a Escritura decidiu ser fiel, foi temente ao Pai, foi temente às leis, de forma que a Tua palavra diz na boca de Paulo que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Este que nos amou primeiro, mesmo quando nós éramos ainda pecadores, a ponto de ir até o Calvário, a ponto de se entregar, a ponto de derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Nós glorificamos a este Deus, exaltamos a este Deus, que mesmo após derramar o Teu sangue, o ser humano ainda continua afogado em pecado. A Tua palavra diz que o Senhor continuou nos amando por meio da terceira pessoa da Santa Trindade, a ponto de enviar o Teu Espírito Santo à terra e declarar que o mundo e o pecado e o pecador não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós recebeis, porque Ele habita em vós e estará em vós. É Ele que convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós glorificamos a Ti, ó Pai, porque assim como Israel, diante das grandes tribulações da terra, vai reconhecer que o anticristo é a imitação, é o filho do diabo, quando mesmo que estiver governando a terra der o brado, que Israel deve se prostrar diante dele. Israel sabe que jamais se prostra diante de outro Deus. A Tua palavra diz em Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 10, quando o Senhor ordena a Satanás para sair de sua presença no monte da tentação e no deserto, a Tua palavra diz que o Teu filho menciona dizendo: afasta-te de mim, ó Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Israel sabe que só há um Deus verdadeiro. A igreja profética remanescente de Deus também sabe que não há outro Deus, também sabe que não há outro Salvador, também sabe que nenhum por outro nome o homem deve ser salvo, a não ser pelo precioso nome de Jesus. Obrigado por este amor infindável, meu Pai. Nós estamos na noite desse domingo, Senhor, para celebrarmos o culto de adoração a Ti,
dentro da campanha Desenterrando as Maldições Hereditárias. Pedimos ao Senhor, Pai, nos dê entendimento da Tua palavra, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por meio da Tua palavra, desperta a fé em nós, porque nada é impossível à fé. Assim nós oramos, Senhor, por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia. Queridos, a gente vai iniciar parafraseando os textos. A gente leu Mateus capítulo 15, lemos do versículo de número 18 ao versículo 20. Eu gostaria que você abrisse no segundo livro da Bíblia Sagrada. Vamos a Êxodo. Vá a Êxodo, vamos ver o que Deus Pai falou, baseando no que o Filho disse. Êxodo 20, aleluia. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo de número 5, aleluia, amém? Diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Saltando ao versículo de número 11, diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. No 7º dia descansou, portanto abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa de teu próximo, não cobiçará a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Perceba que o que Deus Pai falou, que nós estamos estudando já há um mês, é a mesma coisa que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 15, versículo 18. Ele, quando abençoou o seu povo, esteve explicando a tradição, porque o capítulo de número 15 fala da tradição que os judeus tinham, que Israel tinham, a ponto de não comerem sem não lavarem as mãos. Nós sabemos que eles viram os discípulos de Jesus fazendo isso e interrogaram a Jesus dizendo: mestre, nós sabemos que a lei diz, que a tradição dos judeus diz que comer sem lavar as mãos torna o homem impuro. E Jesus, contando as suas parábolas no versículo 18, ele explica o que ele quis dizer, dizendo que o que sai do homem, isso procede, o que sai da boca do homem, isso procede de dentro do coração dele. Porque do interior do coração do homem sai o que nós lemos na lei. Do interior do coração do homem sai, leia comigo, sai maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Amém? Tudo isso aqui é o que de fato contamina o homem. Tudo isso aqui é o que de fato nos contamina diante de Deus. Nós sabemos que os fariseus, a tradição dos fariseus, eles estavam mais preocupados com o lado natural do ser humano. E eles não estavam enxergando a eloquência que Jesus estava detalhando para eles. Porque o que Jesus estava falando não era acerca da educação e nem da tradição. O que Jesus estava falando era de um termo espiritual. Porque o que de fato contamina o homem desde a primeira aliança, desde os 10 mandamentos, é o coração mau, é o coração perverso. Porque é dentro do nosso coração que se guarda aquilo que destrói o ser humano diante de Deus. É dentro do coração do homem que está escondido os nossos pecados. É dentro do coração do ser humano que está escondido toda sorte de pecado que o faz estar
contaminado diante de Deus. Aqui Jesus fala sobre os maus pensamentos, ele está falando sobre o ato da inveja ou do adultério psicológico. Ele fala a partir da palavra pensamento, mortes. Ele está declarando o pecado de assassinato, que é o versículo 13 do capítulo de número 20 de Êxodo. Então Jesus está mencionando que o que deve ser purificado em nós é o nosso interior, é o nosso coração. Porque de nada vai adiantar nós andarmos parecido que somos, se de fato não sermos. Nós temos usado uma frase, duas palavras, melhor dizendo, no curso de obreiro. Uma coisa é fazer, outra coisa é eu ser. Nós podemos deixar essa palavra fazer por parecer. Uma coisa é parecer, outra coisa é sermos. Então Jesus, ele está mencionando, lembrando a tradição e corrigindo-a. O que Deus quer que seja santificado em nós é o nosso coração. Amém? De repente você acha que você é guiado apenas pela sua mente. Querido, nós guardamos dentro do nosso coração as nossas emoções. E geralmente aquilo que o coração traz como emoção para a sua mente é aquilo que nós acabamos pensando e realizando com o nosso corpo. Não é à toa que Jesus ele disse que se o nosso olho não escandalizar, é bom que perca ele, né? Seja lançado ele fora do nosso corpo, porque é melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que ter ambos e ir ao inferno. Ele também fala sobre as mãos, ele também fala sobre os pés. Por quê? De fato a matéria é importante, mas o que mais importa para Deus é o nosso coração. Amém? Se o coração estiver purificado, querido, você pode ter certeza que o seu corpo também estará purificado. Se o seu coração estiver correto na presença de Deus, você pode ter certeza que as suas ações serão corretas diante de Deus. Nós vamos a Gálatas, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 5. Aleluia. Nós lemos a palavra do Pai e do Filho, agora vamos ver o que Paulo fala, instruído pelo Espírito Santo, em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19. Gálatas 5,19, ele vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de quem, irmãos? O reino de Deus. Então o Pai determinou qual eram os pecados e o que seria pecado diante dele. Ele classifica a primeira aliança em 10 mandamentos. Jesus, aonde lemos, ele faz menção de ir contra os mesmos princípios, de quebra dos mesmos princípios, o qual Deus Pai falou. E veio o apóstolo Paulo e fala sobre todos os mandamentos e quebra dos mesmos. Amém? E nós fazemos isso. O ser humano acaba quebrando os princípios de Deus, porque esses princípios estão excluídos do coração do ser humano. Eles não estão guardados. Se eles estivessem guardados, com certeza o ser humano teria o quê? Teria prazer em obedecê-los. Não é isso que Salomão fala? Aliás, que Davi fala em Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 2. Confirme aí na sua Bíblia comigo, Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 2. Salmos, escrito por Davi, Asaf e Gedutum. Salmos, o capítulo de número 1 e o versículo de número 2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer faz o quê? Prosperará. Os princípios de Deus, quando não são guardados, os mandamentos de Deus, quando não são guardados em nosso coração, a gente tem toda sorte de pecado dentro do mesmo.
A gente tem toda a quebra dos princípios de Deus dentro mesmo. Deus, Ele quer que nós venhamos purificar o nosso coração. Porque se de fato não purificarmos, irmãos, nós vamos continuar quebrando as alianças de Deus. Nós vamos continuar quebrando os princípios de Deus. Nós vamos continuar desagradando aos preceitos de Deus. O nosso coração é o que deve ser purificado, porque é Ele que faz o ser humano, com o corpo, quebrar esses princípios. Amém? É claro que o ser humano quebra os princípios com o corpo, mas antes de ele concretizar com o corpo, os princípios são quebrados aqui dentro. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: purifique. Você nem olhou o quê? Olha aí e diga: purifique o seu coração. Não ouça a voz do seu coração, não. O coração é enganoso. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Não é isso que o povo aí fora fala? Faça o que o seu coração diz. Não faça não, irmão. Não faça o que o seu coração diz, não. Faça o que o Espírito Santo diz. Porque o nosso coração, ele não quer agradar a Deus de jeito nenhum. O nosso coração, ele sempre nos induz ao erro, quando o mesmo não está santificado pela palavra de Deus, quando o mesmo não está santificado pelo Espírito Santo. Nós precisamos analisar se o nosso coração ele está purificado, porque se o mesmo não tiver, eu volto a falar, se o mesmo não tiver, nós estaremos aqui dentro parecidos sem sermos, estaremos aqui dentro até transmitindo algo sem sermos, porque o que Deus quer é um coração contrito, é um coração puro, é um coração quebrantado na presença de Deus. No Salmo 51, no versículo 10, Davi, ao se arrepender, ele pede a Deus o quê? Um coração puro. Aleluia. Ele pede a Deus um coração puro. Ele pede a Deus um espírito reto. Ele pede a Deus que não lance fora da sua presença e nem permita que o Espírito Santo se ausente dele. Porque ele sabia muito bem que durante 7 anos sem a presença do Espírito Santo, a vida dele foi de torpeza, a vida dele foi de erro, a vida dele foi sem um afago no Espírito de Deus. O que Deus quer para nós é um coração transformado. Amém? É um coração purificado. Os fariseus estavam achando que Jesus estava quebrando a tradição, e Jesus estava querendo que eles entendessem o seu roteiro de pregação, porque eles estavam preocupados com o lavar das mãos, e Jesus estava preocupado com o lavar do seu coração. Amém? Não é à toa que Davi também escreveu o livro de Salmos, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração. Porque quando guardamos ela no nosso coração, com certeza o resultado é não pecar contra ti. Com certeza o resultado é não ir contra as leis de Deus. Amém, amados? É por isso que nós estamos até hoje convictos, confiando, porque nós nunca sabemos o que está dentro do coração de ninguém. Amém? Se o mesmo for liberto por Cristo Jesus, o que está dentro do seu coração é o quê? É o Espírito de Deus. Amém? Não é à toa, irmão, Davi e Jonatas, ambos eram tão direcionados pelo Espírito Santo, ambos eram tão obedientes ao Espírito Santo, a ponto de Jonatas, filho de Saul, ele ia até Davi dizer que a alma dele e a de Davi era uma alma. Por quê? Porque ambos tinham o mesmo Espírito, antes tinham o mesmo propósito, ambos tinham o mesmo desejo, que era de quê? De agradar a Deus, de viver para Deus. Amém? Queridos, nós vamos ao Evangelho de João. Vá, João, Evangelho. Vá ao Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. João, capítulo de número 15. Aleluia. Quando se encontraram, digam amém. Aleluia. Evangelho de João, o capítulo de número 15, aleluia, o versículo de número 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
E o porquê Deus Pai não negaria uma oração de um filho a ele? O porquê que Jesus estava mencionando aos seus discípulos que se eles estivessem no Pai, e se o Pai estivesse em ele, ou se ele estivesse neles, eles pediriam qualquer coisa, lhe seria feito. Porque com certeza, irmão, nós não esquecemos do que o apóstolo Tiago falou, que a oração feita por um justo, ela supre muito em quê? Em seus efeitos. Deus honra aos que o honram. Deus honra aos que estão preocupados em o honrar. E aqueles que são preocupados em o honrar, eles têm crédito com Deus, porque o seu coração é o próprio coração de Deus. Quando o profeta Ezequiel profetizou sobre Judá e Jerusalém, Deus dando vigor a Ezequiel, dizendo para Ezequiel, não temer as palavras, não temer o duro semblante, não temer ao que Israel poderia fazer, porque estavam rebeldes contra Deus. A palavra de Deus diz que a intercessão do profeta Ezequiel foi essa. Ao interceder, o Senhor responde a Ezequiel dizendo, eu vos darei um novo coração. Eu vos darei um novo coração. Tirarei de vós este coração de pedra e vos darei um coração novo, um coração de carne, segundo o meu coração. Amém, irmão? Você já ouviu pessoas dizer que a palavra de Deus ela é pesada? Você já ouviu alguém dizer isso? Tem muita gente que acha a palavra de Deus pesada, não tem? Tem muita gente que vem aqui, ouve a palavra e diz, rapaz, que palavra pesada. Querido, eu quero falar algo para você. A palavra de Deus nunca foi pesada, nem no sentido físico e nem espiritual. A palavra de Deus só é pesada para quem não tem prazer na mesma. Se você tiver um novo coração, você pode ter certeza que o seu prazer será de ouvir, de praticar, de obedecer a bendita palavra de Deus. Aleluia. Amém, amado? Nós falamos sobre como se quebrar as maldições hereditárias, e nós relatamos aqui os 3 principais fatores. Nós citamos aqui a confissão, nós citamos aqui o arrependimento, e nós citamos aqui a mudança. Antes de falarmos sobre esse quesito, para nós iniciarmos a próxima semana sobre as maldições da vida financeira, que é o termo não roubarás, eu quero salientar o que Jesus, contando a sua parábola em Lucas, capítulo de número 15. Eu quero que você vá lá por gentileza. Lucas, o capítulo de número 15. Aleluia. Estarei lendo só o texto-chave para a nossa meditação. Glória a Deus. Lucas 15, versículo 7, que diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. Saltamos ao verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que faz o quê? Que se arrepende. Aqui Jesus, ele teve contando uma parábola. Falamos sobre essa parábola também na consagração, na entrega do voto do obreiro no monte. Jesus está contando uma parábola de uma dracma perdida. Ele fala de uma certa mulher que tinha 10 moedas e perdendo uma deixou as 9 de lado e se preocupou com aquela que ela se tinha perdido. Nós sabemos que quando Jesus contava uma parábola, ele estava exemplificando o reino dos céus. Nós sabemos que quando Jesus exemplificava uma parábola, ele estava comparando o reino de Deus com algo natural. E aqui era uma mulher com 10 moedas, perdendo uma, deixando as 9 de lado e se preocupando com aquela que se tinha perdido. Porque o que valia para aquela mulher não era 9 moedas, mas as suas 10. Amém? Sabemos que no termo espiritual aquela mulher simbolizava o quê? Simbolizava Cristo. Nós sabemos bem que aquela moedinha simbolizava o quê? O pecador. E nós sabemos bem que aquela moeda que se perdeu simbolizava o quê? O homem ou a mulher, a ovelha, que se desgarrou das demais e viveu uma vida de torpeza, uma vida de engano, uma vida perdida. Nós sabemos que
Quando a mulher encontra a sua moeda perdida, ela chama as suas vizinhas, faz um banquete, faz uma festa e se alegra, dizendo que estava feliz, porque tinha encontrado o quê? A sua dracma perdida. Versículo 9, Jesus chega a dizer que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Versículo 10, ele chega a falar o mais forte, ele diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós entendemos então que Deus está realmente preocupado com o nosso coração. Nós vemos então que Deus está muito preocupado com as ações físicas devido ao que está no nosso coração. No versículo 11 em diante, ele conta uma segunda parábola. Ele fala de um pai e dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais jovem se revolta contra o pai, pede tudo que lhe pertence e vai embora. Ele deixa a casa de seu pai e seu irmão, vai para uma terra longe, desperdiça tudo quanto tem de maneira dissoluta, de maneira irresponsável, de maneira pecadora. Mas no versículo 16, leia comigo, o versículo 16, a parte A, Jesus diz, e caído em quê? Diga comigo, igreja, e caído em si. Confete que caído em si. E por que esse texto está dizendo e caído em si? Aquele jovem percebeu que a vida maldita que ele estava vivendo é porque ele estava vivendo contra os princípios de Deus. Esse jovem caiu em si porque ele entendeu que a vida maldita que ele estava vivendo e colhendo o fruto dos seus maus, das suas más ações, devido às quebras dos princípios de Deus. Pastor, isso é verdade? Não, querido, não é verdade não. Você não está vendo que ele foi rebelde contra quem? Contra o pai, né? O pai, ele chega a dizer para o pai o quê? Ele diz, pai, eu bem sei que eu pequei contra os céus e perante ti. Ele está dizendo, eu pequei, meu Deus, contra o Senhor e contra um dos mandamentos. Qual o mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Queridos, enquanto esse moço, ele não percebeu que o seu mau caminho estava provocando esse mal na vida dele, ele não conseguiu ser abençoado por Deus. Da mesma maneira, eu continuo a falar, enquanto nós não cairmos em si, enquanto nós não observarmos que o que está guardado dentro do nosso coração é de fato que está nos prejudicando, nós não vamos conseguir alcançar as benevolências de Deus. Nós não vamos conseguir ser uma bênção para as nossas descendências. Nós não vamos conseguir ser e liberar bênção para os mesmos, irmãos. Nós temos citado aqui sempre, diante de cada pregação, principalmente o que Deus Pai, mencionando a Abraão, isso em Gênesis no capítulo de número 12, quando o Senhor chama Abraão, faz promessa a Abraão, anima Abraão, dizendo que seria a geração e a descendência de Abraão seria tão abençoada, tão inumerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. E ele adverte, animando Abraão, adverte dizendo que se ele guardasse os mandamentos do Senhor, seu Deus, não haveria geração abençoada quanto a dele. Amém? Não é diferente comigo e com você não, meu irmão. Não é diferente comigo e com você não. Quer ver uma coisa? Quantos querem ter uma descendência abençoada? Quantos querem ter uma descendência cheia da presença de Deus? Quantos querem ter uma descendência que experimente as misericórdias de Deus? Todos nós queremos. Esses são as receitas de Deus para nós. Esses são os acordos de Deus para nós. Se nós o aceitarmos, amados, nós teremos uma vida abençoada. Vá, querido, rapidamente aí a Deuteronômio. Vamos ver as promessas liberadas a Israel. Quinto livro da Bíblia Sagrada, o capítulo 28 e o versículo 13. Aleluia, a gente sempre tem mencionado isso. Eu quero ressaltar uma vez mais. Aleluia. Pega o versículo 12 ao 14, diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, quando obedeceres ao que, igreja? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que te ordeno hoje, para guardar e fazer o que? E os fazer
Amém? Para os guardar e os fazer. Eu repito uma vez mais, para os guardar e os fazer. Não adianta só guardar, também tem que ter obras. Amém? Não adianta só conhecer, tem que praticar. Não adianta parecer, tem que ser. Amém? São promessas liberadas a Israel. São promessas liberadas a nós, irmãos. 32 mil promessas liberadas a nós. E um acordo, e um pacto, e uma aliança a ser feita. Se nós aceitarmos esta aliança, amado, você pode ter certeza que o Senhor teu Deus te abençoará. Se nós aceitarmos esta aliança, de sermos fiéis aos mandamentos do Senhor nosso Deus, Ele vai ser fiel a você. Amém? Voltando aqui para nós concluirmos a nossa tese, amado. Nós falamos sobre Provérbios 28, 13, parte A e B. Falamos sobre Provérbios 28, parte A e B. Que é o quê? É o ocultar pecados, e o confessar pecado e o abandonar pecado. Amém? É um versículo muito pequeno, mas é um versículo chave para a libertação de qualquer forma, seja de maldições hereditárias ou de cadeias de pecado. Aleluia. Provérbios 28, 13, parte A. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Amém? Olha para quem está à sua direita ou à sua esquerda e diga: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Diga: nunca prosperará. Pela terceira vez, diga: nunca prosperará. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Vou citar você: esta palavra nunca prosperará. Você pode congregar, você pode receber oração, você pode fazer jejum, você pode fazer o que for. Mas, se esconder as suas transgressões, não prosperará. Amém, irmãos? Eu sinto compaixão, olha só isso aqui que eu vou citar para a gente concluir. Eu sinto compaixão de pessoas que têm dificuldade para entender isso. Eu sinto compaixão de pessoas que têm dificuldade para entender isso que a gente tem pregado. Por quê? Quantas e quantas pessoas estão sempre pedindo oração, campanha e mais campanha, jejum e mais jejum, propósito e mais propósito, sendo que tudo que Deus quer não é sacrifício de tolo. O que Deus quer não é simplesmente que você faça campanha e mais campanha, jejum e mais jejum. O que Deus quer não é isso, não. Não estou descartando que nós não temos que fazer, temos que fazer. Mas o que Deus mais quer de você, amado, é que você guarde a palavra no seu coração e pratique ela. Amado, enquanto não entendemos isso, nós vamos orar, vamos fazer como Israel no tempo do profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 58. Oravam e oravam, jejuavam e jejuavam, escravizavam o seu corpo, raspavam a cabeça, se lançavam nas cinzas, se cobriam com pano de saco, choravam e choravam. Deus não respondia. A ponto dos velhos dizer: Senhor, por que oramos nós e tu não se atenta para isso? Por que jejuamos? Por que afligimos a nossa alma? Por que fazemos tantos sacrifícios? O Senhor parece que não nos vê. E Deus fala o que é aquela nação? Seria esse porventura a oração que eu queria de vós? Seria esse porventura o jejum que eu queria de vós? Que vocês se santifiquem para si, mas castiguem Israel? Querido, o que Deus quer de mim e de você não é apenas sacrifícios, votos, jejuns, campanhas, não. O que Deus mais quer de nós é obediência da palavra dele. Isso aqui é o coração da nossa fé, é a prática da palavra de Deus. Se nós tivermos ela, nós seremos abençoados. Isso desde o altar ao último membro que estiver aqui dentro. Porque em Oséias, irmãos, no capítulo 4, versículo 6, que é até um dos temas do ciclo de oração, a palavra vai dizer aos sacerdotes, não é o povo, aos sacerdotes. Aos sacerdotes. O profeta Oséias chega a dizer aos sacerdotes: porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento dos mandamentos de Deus, também eu, o Senhor, rejeitarei a você e aos seus filhos. Isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui é uma coisa séria. Se nós quisermos ser abençoados, irmãos, temos que ter uma transformação aqui dentro de nós. Senão, vai passar essa campanha. Você vai passar alguns meses experimentando bênção, ou até um ano experimentando bênção, mas se logo mais depois
você voltar a uma vida errada, você vai jogar fora tudo aquilo que você fez numa campanha. É por isso que o mais que eu falo, e vamos sempre insistir em dizer, é isso: seja fiel ao Senhor teu Deus, guarde a palavra dele no teu coração, esconda ela no teu coração e pratique ela, porque quem guarda e pratica é abençoado por Deus. Amém, amados? A parte B do versículo 13 do capítulo 28 de Provérbios vai dizer: mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso aqui está muito claro, não está, irmão? Você pode já ter quebrado o primeiro princípio, o primeiro mandamento, que é o ato da idolatria. Você pode ter quebrado o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Nós paramos no sexto. Se você estiver arrependido de todo o teu coração, e Deus vê que esse arrependimento é verdadeiro, irmão, porque uma coisa que nós temos que ter em mente é que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está e sabe de tudo. Ele sabe se o teu ato de confissão é verdadeiro. Ele sabe se as tuas lágrimas são verdadeiras. Ele sabe se essa palavra que você está dando para alguém é verdadeira. Ele sabe. Não acho que ele não sabe não, porque ele sabe, irmão. Não acho que você está enganando a Deus como você engana alguém, não. Ele sabe o que está no teu coração. A própria palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias que ele sonda, ele esquadrinha, ele sabe o que está em nosso coração, ele traz até as coisas patentes mais ocultas da nossa mente, irmão, do nosso coração. Ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe se você está arrependido de verdade. E você, amado, seja fiel. Que o seu arrependimento não seja apenas de lábios, que o seu arrependimento seja de todo o coração. E que você lute para permanecer. Para que quando venha as mesmas situações que lá atrás derrubaram a tua geração, dos seus antepassados, que derrubaram você, vinha à tona novamente, você consiga resistir elas. Você consiga vencer elas. Isso desde Gênesis o Senhor disse. Quando Caim transgride o sexto mandamento, falamos disso no culto anterior, matando Abel. O Senhor vem a Caim e diz: Caim, o pecado já está às tuas portas. Tu, porém, deve prevalecer sobre ele. Tu, porém, deve prevalecer contra ele. Para a sua descendência vindoura ser abençoada, você tem que permanecer sendo uma bênção. Amém? Confessando, deixando Deus ciente dos seus pecados, deixando Deus ciente dos seus problemas, se arrependendo. Porque o que é se arrepender? Estar triste com aquilo que eu fiz. O arrependimento traz o que? Traz a tristeza. O arrependimento traz choro. O arrependimento traz desejo de mudança e atos de confissões. E a mudança, irmão, é a decisão que cada um tem que tomar. Isso para tudo. Nós vivemos o nosso dia a dia. Ele exige de nós decisões. Todo dia nós temos que tomar decisões. E diante de Deus não é diferente, é a mesma coisa. Tome a melhor decisão essa noite. Não ande os pecados dos seus antepassados. Se arrependa dos mesmos. Os que você praticou, deixe-os para trás. E viva uma vida em uma boa conduta na presença de Deus. Porque se tu for uma bênção, a tua geração também será uma bênção. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas a ele. Querido, coloque a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e cobre sua cabeça. Feche os seus olhos e cobre sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento, Senhor, estar concluindo as ministrações da campanha Desenterrando as Maldições e os ensinos do sexto mandamento, em ordem de Êxodo capítulo 20, que diz: não matarás. Nós sabemos que aquele que derrama o sangue será cobrado do mesmo seu próprio sangue pelo sangue que derramou. E isso o Senhor diz em Gênesis no capítulo 9. A tua mesma palavra diz que aquele que comete um assassinato ou um suicídio
Ele está quebrando um princípio, Ele está derramando sangue. E a tua palavra diz que a vida e a morte estão na mão do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Quantas gerações, Pai, têm sido amaldiçoadas porque têm derramado sangue? Quantas gerações, Pai, têm dentro das suas famílias índices de assassinatos, suicídios, homicídios, espancamentos, pessoas que morrem de uma mesma família, várias pessoas que morrem de acidentes, de catástrofe, de enfermidades. Tudo são índices de quebra das tuas alianças, meu Pai. Tudo são índices da quebra do sexto mandamento. Eu quero te pedir nesse dado momento, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que assim como Daniel, quando confessou os pecados de Jerusalém e Judá, que assim como Neemias, que confessou o seu pecado de Jerusalém e dos seus pais, assim também cada um dos que estão presentes possam estar de fato arrependidos dos seus pecados, para que venha um ano de refrigério pela presença do Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, dentro do que o Senhor falou em Mateus capítulo 15, verso 18 ao 20, que a gente venha esquadrinhar o nosso coração nesse momento, Pai. Que a gente venha fazer, meu Pai, uma auto-reflexão agora, em que a gente venha purificar o nosso coração, porque o nosso coração, meu Deus, é o que tem nos deixado impuro diante do Senhor. O nosso coração, meu Pai, é dentro dele que está guardado tudo aquilo que tem nos contaminado diante de Ti. Por isso te pedimos o que o Teu servo, meu Pai, Davi pediu, ao se arrepender do seu pecado, meu Pai, em Salmos capítulo 51. Cria em nós um coração puro, meu Pai. Nós queremos um coração igual ao Teu, que tenha sentimentos igual ao Teu, que tenha emoções igual às Tuas, que tenha fé como a Sua, Pai. Que sejam pessoas destemidas, determinadas, pessoas cheias de vontade de viver e de vencer, para que o Teu reino se aperfeiçoe em nós, Pai. E que as maldições hereditárias do assassinato, do suicídio, homicídio, enfermidades, acidentes, venham cair por terra dessa geração. E que essa geração se torne uma bênção. Porque se esta pessoa for uma bênção, toda a casa dela será uma bênção. Levante sua mão direita para o céu. Diga comigo: Espírito Santo, assim como o Senhor liberou a promessa sobre Abraão, eu recebo a dádiva dessa promessa. Guardarei os Teus mandamentos, viverei conforme o Teu mandamento, e eu quero o cumprimento das promessas sobre a minha vida, porque se eu for uma bênção, a minha casa será uma bênção. Diga em nome de Jesus: eu me torno um dispenseiro das Tuas bênçãos para a minha geração. Diga agora, eu libero toda sorte de bênção para a minha descendência, para a minha família, que ficou no meu lar, que ficou em outra cidade, que ficou em outro estado, em outro país. Diga: eu libero bênção, como justo de Jacó. Eu libero bênção para a minha cidade e para todos os habitantes da mesma. Diga em nome de Jesus. Diga com fé: porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Igreja, eu os abençoo em o nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos, não apenas hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. O curso está encerrado. Tenha uma boa noite. Vá em paz. Não saia da igreja.